Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês aqui nesta manhã para juntos meditarmos um pouco na palavra de Deus, ganharmos conhecimento, compreensão e entendimento, e isso seja realmente um despertar bíblico para as nossas vidas, não é? E nós estamos aqui vendo essa importante significação da igreja em nossas vidas. E nós precisamos refletir sobre isso. Chame os seus irmãos, fale com os seus irmãos da sua igreja, comece a despertar, converse com o seu pastor, não fique perdido, é tempo de nós estarmos avivando a nossa fé e vivendo exatamente num significado maravilhoso e poderoso da igreja de Jesus Cristo. Olha só o que está escrito no capítulo 6 do livro de Atos, do verso 1 até o verso 7. Está escrito: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, dos seguidores, daqueles que estavam querendo aprender e cada vez mais ser como Cristo, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, acolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e, em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Olha só, nós estamos lendo aqui a instituição dos diáconos. Então lá na sua igreja tem diácono, né? E aí você olha para ele, ou talvez ele olhe para você, ou quem sabe ninguém conhece os diáconos, nem se importe com os diáconos, e talvez, quem sabe também, nós estamos vendo aí dias em que nem os diáconos se importam com a igreja. Mas não foi assim no princípio. Nós estamos assistindo com tristeza situações, momentos, envolvimentos perversos, contaminados de mundo, na história dessa figura tão importante para a igreja. Um diácono. Como eles apareceram? Como eles surgiram? Qual foi realmente o propósito dos apóstolos e do Senhor na instituição dessa figura de um diácono na igreja? O que estava acontecendo nesse momento era um crescimento, como nós vimos no verso 1 do capítulo 6, multiplicando-se o número dos discípulos. Os discípulos estavam aumentando, os seguidores estavam crescendo. Mas a igreja então começava a surgir problemas. Sim, no relacionamento, no dia a dia da igreja. Porque o que aconteceu é que houve uma murmuração, uma reclamação dos helenistas. Os helenistas eram judeus, não é?
que estavam na diáspora, na dispersão dos judeus, por causa das dificuldades, por causa da perseguição, por causa dos romanos. Então, eles estavam distantes, mas agora eles estavam se reunindo. E esses judeus da dispersão, os chamados helenistas, estavam murmurando, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos e de suprimentos. Então eles estavam fervendo e abatidos e ofendidos, estavam reclamando, murmurando realmente nesse momento, esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 apóstolos, olha o que estava acontecendo na igreja nesse momento. Os 12 apóstolos se reúnem, convocaram toda a comunidade dos crentes, dos cristãos, não é? Dos discípulos que estavam seguindo a fé cristã. E o que eles disseram? Não é razoável que nós, os apóstolos, aqueles que estavam ensinando a palavra, abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Porque o que era o tema principal e que foi a ordenança de Cristo? Ensinem a palavra. Ensinem o que eu ensinei a vocês. Então eles disseram, não é razoável que seja assim e nós comecemos a ter esse tipo de preocupação. Mas façam assim. Eles então apresentam uma solução e trazem uma orientação. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens. Que tipo de homens? De boa reputação, cheios do Espírito Santo e dessa sabedoria que vem de Deus, aos quais encarregaremos deste serviço. Então, quem é o diácono? É um homem de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Certamente não é um garoto, não é um jovem sem ter boa reputação, sem ser cheio do Espírito Santo e que não seja também que não tenha sabedoria. Que sabedoria é essa? A sabedoria do mundo? Não, claro que não. Mas a sabedoria que procede da ação do Espírito Santo de vivência desse homem com Deus. Então eles fizeram isso. Eles escolheram esses homens porque os apóstolos disseram, quanto a nós nos consagraremos à oração, não é? E ao ministério, qual? Da palavra, do ensino. Interessante isso, não é verdade? Que coisa importante a igreja estava vivendo naquele momento e que os discípulos, apóstolos, estavam fazendo ajustes. Agora eles estavam formando a igreja e preparando a igreja para viver de forma poderosa, verdadeira e cheia do poder de Deus, mas sem perder a essência do quê? Do aprendizado da palavra. E eles, no caso, os apóstolos, de estarem ensinando a palavra. Aquilo que eles disseram agradou toda a comunidade e eles então escolheram. Eles não disputaram, eles não quebraram, eles escolheram. Escolheram quem? Escolheram Estevão, né? Este homem cheio de fé e do Espírito Santo. Escolheram também Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito, né? O prosélito é um judeu que estava aprendendo, que estava seguindo os ensinamentos de Antioquia, e apresentaram perante os apóstolos. E estes o que fizeram? Orando, impuseram as mãos sobre eles.
E então, o que aconteceu? Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicavam números de seguidores, dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes, obedeciam à fé. Então, aquela reclamação, aquela murmuração com relação à viúva dos helenistas, da dispersão, trouxeram uma atitude e eles então entraram com uma providência para a igreja. A igreja escolheu 7 homens. Estes homens eram homens cheios de fé e do Espírito Santo. Estes homens então foram abençoados pelos apóstolos que oraram por eles e impuseram as mãos sobre eles, e eles então começaram a agir. Os diáconos foram formados. Isso é algo muito importante para as nossas vidas, como entendimento e compreensão, por percebermos se é isso que está acontecendo na igreja nos dias de hoje. Não para repreensão ou censura, mas para arrependimento e compreensão da verdade. E se você é um diácono, que esta palavra te traga entendimento, compreensão, e você possa se ajustar a esta palavra. Cheio do Espírito Santo? Cheio de fé? Isto é a estrutura dos diáconos nesse tempo, da sua vida e para a sua igreja? Reflita sobre isso. Vamos buscar o Senhor. Deus te abençoe.